Apenas uma palavra. Você disse que aconteceu enquanto você dormia. Encred era tão absurdo que ele nem conseguia rir. Eu era tão chato assim. A ponto de você nem saber se foi esfaqueado e desmaiou enquanto dormia. Isso é possível. Se eu fosse tão chato, não teria sobrevivido até agora. Era difícil adivinhar como ele morreu. Encred relembrou um momento antes de adormecer. Não havia nada de incomum. Não senti nenhum sinal nem nada. Adormeci. Não acordei desde então. Você ouviu o som de insetos enquanto dormia. Ela teve dificuldade para dormir. Não. Dormi profundamente. Voltou depois de apenas um dia. Ela dormiu sem pensar em nada. Pensei que fosse minha última chance. Depois disso, eu me senti possuído por um fantasma. No entanto, não fiquei estupidamente envergonhado. Se você ficar tenso por vergonha, você vai morrer. Mas um dia estava apenas começando. Já tendo feito isso uma vez, Encred sabia o que fazer e com o que se preocupar. Há duas coisas em que pensar. Uma delas é como. Ou suas gargantas foram cortadas ou seus narizes e bocas foram bloqueados. Como você pode matar uma pessoa sem dor? Dois são por quê? Porque eu nem sabia quando chegaria o momento da morte. Não é um trabalho mal feito. Se o oponente fosse o assassino, ele seria de primeira linha ou melhor. Se for um soldado inimigo, ele deve ser pior que um assassino de primeira classe. O quartel de serviço fica na parte de trás. Se for no nível de entrar aqui sorrateiramente e assumir o controle. Ele seria um assassino que poderia dar um soco no rosto de um cavaleiro e ainda sair vivo. A resposta à pergunta, por quê, não está realmente presente até certo ponto. Além dele, as únicas pessoas no quartel são Krang e Vengeance. Não há como uma pessoa tão grandiosa vir atrás da vingança. Então só há uma resposta. Krang. Um soldado sem juízo que diz ter esquecido sua unidade. Não havia como um cara como aquele ser apenas um soldado. A resposta para o porquê foi encontrada. Esqueça o como. Você descobrirá quando isso acontecer hoje à noite. Estranhamente. Achei que era difícil por causa da dor infernal que sentia toda vez que era esfaqueado por um pervertido. Achei que olhar nos olhos daquele pervertido era a sensação mais nojenta. É ainda mais maldito assim. Eu me senti sujo. Ele morreu sem nem saber o que estava acontecendo. Eu realmente me senti muito sujo. Mesmo que você não pise no cocô, você não vai se sentir assim nem se rolar nele. Eu me sinto muito bem. Parece um cachorro. Porque isso não muda nada. Encred esqueceu seus sentimentos. Em vez disso, pensei em algo para fazer e organizei meus pensamentos. Acho que posso dar uma olhada hoje à noite e pronto. Você consegue imaginar por que eles vieram atrás de Krang. Aqui outra questão me veio à mente. Além de como e por quê, a questão é quem. Quem é o assassino? Supondo que não sejam soldados inimigos. Uma pessoa que conhece a localização do quartel médico, sabe como se esconder e é habilidosa em assassinatos. Equipe amigável que já identificou o objetivo e está em um local de fácil acesso. De repente, uma pessoa me veio à mente. Comandante da companhia. Era uma suspeita razoável. Os passos da fada são silenciosos e seus movimentos são furtivos e ágeis. Era a corrida perfeita para assassinar. Além disso, como ele está aqui, ele tem uma desculpa para ir e vir. Se esse é o propósito de vir aqui alguns dias e perder tempo com conversas inúteis, é compreensível. O ângulo se encaixou perfeitamente. O que você está fazendo? Benjens perguntou de lado. Encred respondeu instintivamente. Pensamento. Pensou, é muito curto. Será que virou mesmo? Você está louco? O comandante de pelotão Vengeance levantou-se mancando, pois o ferimento de faca em sua coxa havia cicatrizado. Ah, pensei que fosse o Krang, comandante do pelotão. É um engano. É correto dizer que foi um erro. Desculpe. Posso me desculpar. Você pegou o rabo. Vamos trazer um pouco de comida. Encrude ignorou vingança como de costume e saiu da tenda. Ao fundo, a voz de Vengeance está repreendendo. Eu não como. Krang levantou-se lentamente e gritou. Eu não odiava porque ele morreu graças àquele amigo. É verdade que me sinto sujo. É verdade que estou ficando irritado por causa disso. Krang não se matou. No final das contas, a razão pela qual ele morreu não foi por falta de habilidades. Ou você simplesmente não tem sorte. Encred pensou assim. Se você souber, não será prejudicado. Este é um assassino que se aproximou de mim. Só de fazer um estardalhaço, aliados próximos vão se juntar a você. Isso foi o suficiente para pegar o gato que entrou à noite. Não há necessidade de pegá-lo você mesmo. Logo, o soldado responsável pelo quartel médico foi visto se aproximando, esfregando os olhos. A atitude de arrastar os pés faz com que tudo pareça um incômodo. Esse cara também é muito consistente. Graças ao seu atraso, um dos líderes do pelotão ficou muito bravo. Porque estou atrasado, é porque você, o líder do esquadrão, fica me provocando. Oficialmente, esse soldado também era líder de esquadrão. Portanto, nós dois éramos da mesma categoria. Você disse que era o soldado de patente mais baixa, mas seu fígado estava inchado. Enquanto voltávamos juntos depois da reunião, o soldado preguiçoso perguntou. Era uma pergunta confusa, mas não era difícil de entender. Por que você continua me atacando tão distraidamente? Vengeance. Esse é um soldado de nível médio. Além da divisão de Chipre, o exército do reino da Naurília foi dividido em fileiras de soldados. Era quase como um sistema de recompensas para aumentar o moral. Se você provar suas habilidades, receberá uma nota apropriada. Provando minhas habilidades. É um sistema onde as classificações são atribuídas. Ouvi dizer que é uma recompensa toda vez que o nível sobe. Encred também achou que esse era um sistema útil em muitos aspectos. Nível mais baixo, nível médio, nível superior, nível mais alto. Um total de 5 níveis servem como motivação para os soldados treinarem intensamente. Naurília não reverencia nada, então a maioria dos comandantes está equipada com poder militar acima do nível superior. E o artigo é excluído da classificação. Um artigo é apenas um artigo. Porque são pessoas que superaram as limitações humanas. Não pode ser preso neste sistema. Então, se você se tornar um líder de pelotão, você será um soldado de nível médio ou superior. O líder do esquadrão é de nível baixo ou intermediário. É claro que, não importa quão excelentes sejam suas habilidades, você não será contratado em um nível que destruirá o sistema de comando. Quando você atinge o nível de líder de pelotão ou superior, você é selecionado seletivamente. Mas sempre houve exceções. Encred era o soldado de patente mais baixa e líder de esquadrão. Os membros do esquadrão sob seu comando eram soldados de nível pelo menos intermediário. Acho que você é uma pessoa incomum. O soldado falou sem pensar. Encred parecia estranho. Durante toda a minha vida me disseram que eu era comum. Ou que lhe falta talento. A refeição será suficiente para 2 pessoas. Encred disse. O soldado olhou para ele e murmurou. Como esperado, ele é uma pessoa um pouco estranha, mas preparou apenas 2 porções. Volte para o quartel e console Benjens um pouco. Depois de tomar café da manhã, treinei como de costume e revi as batalhas passadas. Krang saiu sem tomar café da manhã.
Então as únicas pessoas que vão comê-lo são Incred e Vengeance. Acho que Krang disse que estava viajando e foi embora. Bem, é isso mesmo. Em resposta à pergunta de Incred, o responsável pelo quartel médico assentiu com a cabeça como se não fosse grande coisa. Embora o comandante da companhia de fadas tenha sido levado como suspeito. Este também era forte. Este soldado pode entrar e sair aqui a qualquer momento, certo? Há um guarda vigiando à frente do quartel, mas isso não vai deter os soldados responsáveis pelo quartel médico. Não vamos tirar conclusões precipitadas. Mesmo que você tenha dificuldades, se chegar a uma conclusão, sua cabeça endurecerá. É melhor deixar a possibilidade em aberto. Krang retornou somente depois do almoço. Era o mesmo dia. Claro, apenas Incred agiu de forma diferente. Está ocupado. Quando Incred falou, Krang, que havia retornado, inclinou a cabeça. Então ele se aproximou lentamente de mim com um sorriso e perguntou. Eu sei que. Do que você está falando agora? O que? Esta é a primeira vez que você fala primeiro. É assim mesmo. Quando penso nisso, parece que sim. Eu não estava particularmente consciente disso. Eu acho que sim. Que tipo de coisa grande é essa? Krang riu baixinho e apoiou o traseiro na cama de Incred. Incred não estava particularmente curioso sobre a identidade de Krang. Não, não estava. No entanto, graças a esse soldado que escondeu sua identidade, o dia de hoje começou a se repetir, então fiquei curioso. O que esse cara está fazendo para ser atacado por assassinos? Você pode persuadi-lo gentilmente e revelar sua identidade. Ele também era alguém que realmente ouvia seus sonhos. Às vezes, é melhor transmitir sua sinceridade a outra pessoa do que fazer perguntas de volta. A Incred fez exatamente isso. Sentei-me ao lado dele, olhei-o nos olhos e perguntei. O que você está? Benjens acordou de seu cochilo, viu os dois juntos, disse algo, mas parou. Porque ele também ouviu a pergunta de Incred. O que me deixa curioso também é sobre Vengeance. Incred esperou calmamente por uma resposta. Krang riu. No entanto, não foi uma risada tranquila como antes. Ele apenas olhou nos olhos de Incred por um tempo, sem sorrir. Vamos fazer uma guerra de bolas de neve. Incred esperou calmamente que sua boca se abrisse. O momento em que Vingança não aguentou mais e estava prestes a dizer algo. Bem, não posso te dizer. Por quê? Achei que não seria divertido falar sobre isso. Há promessas que devem ser cumpridas. Ok. Incred assentiu quando disse que não queria revelar. Benjens, que observava os dois do beliche de trás, ouviu essa conversa absurda do começo ao fim. E eu pensei, que tipo de conversa sobre peidos monstruosos é essa? Por que você pergunta e depois concorda? Você quer dizer que existe uma identidade oculta, certo? Existe alguma razão pela qual você não consegue revelar seus verdadeiros sentimentos? É o inimigo, espião. O acidente de Vengeance terminou. Ao mesmo tempo, a boca se abriu. Você é um espião. Eu sou o líder do esquadrão Sazasa, certo? Você não, pirralho. Eu, não é. Krang balançou a cabeça. Após ouvir a pergunta de Vengeance, Krang negou imediatamente, mas então fez um breve barulho e se levantou da cama. Incred o observou em silêncio. Ele deu alguns passos e parou no meio do quartel médico. O soldado que guardava o quartel médico cochilou, olhou para ele e abriu os olhos timidamente. Não posso revelar sua identidade, mas posso lhe dizer uma coisa. Foi uma sensação estranha. A maneira como você anda ao caminhar em direção ao centro do quartel, a maneira como você fala, os gestos das suas mãos, seu sorriso, seus olhos e o som da sua respiração. É uma sensação tão estranha que tudo parece se encaixar. Era como um ator caminhando em um palco preparado. Uma energia estranha fluía de seu corpo e naturalmente atraiu a atenção de todos. Incred focou nos lábios de Krang sem perceber. Se você souber ouvir com todo o seu coração. Por outro lado, é possível dizer algo que capture os ouvidos e o coração da outra pessoa. Não posso trair este reino. Palavras que não são nem rápidas nem lentas. Diga apenas uma palavra. Às vezes é mentira. Às vezes pode se tornar um som sem sentido. Uma palavra às vezes usada para sussurrar sobre o amor que rapidamente desaparecerá. Se ao menos fossem apenas palavras. Varia muito dependendo de qual boca vem. O que Krang disse parecia que as flores desabrocham na primavera, as folhas do outono mudam de cor no outono e as folhas caem no inverno. Parecia uma lei inquestionável. Incred teve uma visão. De repente, o quartel pareceu ficar maior. Parecia que Krang estava bem no centro. De largura. Quando eu trabalhava como mercenário, passei pela área de celeiros do reino de Naurília. Os arredores eram abertos como aquele vasto prado. Embora o ambiente estivesse aberto, Krang estava claramente parado ali. Sua presença parecia abranger o deserto. Não no nível médio. Era um tipo que não podia ser classificado. Artigo. Não, uma habilidade de nível de cavaleiro é tão boa assim. Na verdade, se aquela pessoa de nível cavaleiro estivesse escondendo suas habilidades, eu não teria olhos para reconhecê-lo. Foi um palpite. Não será um artigo. Bem, se você não acredita em mim. Quando Krang pronunciou levemente uma palavra, a vasta pradaria e a natureza selvagem desapareceram. O Krang claramente visível também apareceu como era. Obrigado por confiar em mim. Acho que tenho que acreditar. Ok. Certo, porque eu disse. Incred não conseguiu nem adivinhar a identidade da outra pessoa. Porque isso realmente não importa. Tudo o que você precisava fazer era parar o assassino. Era só curiosidade. Seria bom se a outra pessoa dissesse isso, mas não haveria problema se ela não dissesse. Uau! A vingança deve ter prendido a respiração e então soltou um suspiro alto. Então, vi Incred e Krang e estava prestes a dizer algo. Semente. Depois de dizer isso, eu me virei. Talvez porque a identidade de Krang parecesse incomum, Vengeance não conseguia mais falar. Krang viu isso e disse com um sorriso. Hahaha. Não se preocupe, líder de pelotão. Agora sou apenas Krang. Quem disse alguma coisa? TSK, fiquei realmente assustado. Incred quase parecia que Vengeance era fofo. É surpreendente vê-lo constantemente discutindo comigo, apesar disso. Além disso, quando ele vê Ren, ele fecha a boca. Eu particularmente não discuto com outros membros do esquadrão. Agora que você pensa nisso, eu me pergunto por que você só faz isso comigo. Incred matou o tempo ao vislumbrar vingança. O mesmo dia passa. Durma bem, Incred. Você também. O líder do pelotão Vengeance pulou a saudação noturna diária, talvez porque tivesse medo das consequências. Bem, as pessoas se sentem vazias. Logo o cão de guarda designado aparece em frente à tenda. Incred não dormiu. Eu poderia adormecer rapidamente se quisesse, mas não seria irracional ficar acordado a noite toda se necessário. Quando ele trabalhava como mercenário, o que o salvou foi sua força física e inteligência, e não sua habilidade com a espada. O tempo passa. A noite se aprofunda. O alerta de vigilância foi alterado 2 vezes. A vingança estava roncando ao meu lado. Incred esqueceu de dormir, pensando em várias coisas. Se eu me deitar assim, vou dormir, certo? Foi o momento em que pensei que deveria levantar e ir fazer xixi. Formigamento.
A área ao redor do meu pescoço estava formigando. Esfreguei o pescoço com a mão, imaginando se havia sido picado por um inseto. Então, algo clicou e pegou minha mão. Saliva, picada venenosa. Agarrei-o cuidadosamente com a ponta dos dedos e puxei-o para fora. Era uma agulha fina feita de madeira. Não, isso é inesperado. Eu ia gritar quando ele apareceu. Uma dor surda começou a surgir na área onde fui esfaqueado e logo perdi toda a sensibilidade. Era como se alguém tivesse cortado minha cabeça e meu corpo e os levado embora. Definitivamente estava lá, mas eu não conseguia sentir abaixo do pescoço. O que é isso? Logo fiquei tonto e minha cabeça estava girando. É uma picada venenosa. Eu fui atingido. Foi a resposta para como. Não importa o quão entediante uma pessoa seja, não importa o quanto ela durma. Como você pode não saber quando sua garganta está cortada ou seu coração está perfurado? A resposta estava aqui. Era um veneno terrível e paralisante. Encred manteve os olhos bem abertos até o fim. Porque eu não podia deixar esse dia passar em branco. Eu vi algo parecido com uma sombra borrada. O tipo de corpo era pequeno. A menos que tivesse uma constituição especial, ele não era um homem adulto. Mulher ou criança. Parecia esse tipo de corpo. A sombra se aproximou e acenou com o braço, e esse foi o fim. Se preste, se preste. Ouve-se um hino de se preste. É o começo de um novo dia. Para ser exato, hoje foi o terceiro dia. Você está brincando, porra. Por que você não me traz o café da manhã? O mesmo, era o líder do pelotão de Vengeance que estava reclamando de um soldado que não apareceu de manhã. Por que não havia necessidade de perder tempo hoje? Deixe-me sair e ver. Saí sem ter nada para resolver. Primeiro, comece trazendo soldados. Vamos começar do zero. Para ser sincero, nem sei de onde veio a agulha venenosa. Então o que devo fazer? Trata-se de se preparar em vez de ficar deitado. O que você precisa agora é de uma boa desculpa. Uma desculpa para ficar acordado e acordado durante a noite. Embora esta seja a retaguarda, ainda é um campo de batalha. Havia muitas desculpas para ficar acordado. Vamos tentar de novo, senhor assassino. Encred começou os preparativos.